Aqui é meu título de eleitor. E eu vou queimá-lo. No final do vídeo, eu falo mais a respeito. O que eu tenho a dizer é o seguinte: a eleição no Brasil ela é feita através de um sistema eletrônico, tanto de votação quanto de apuração. Uma eleição, para ter o mínimo de legalidade e moralidade, ela precisa ser o voto secreto, mas a apuração é um ato administrativo, então ele tem que ser público. E no Brasil, botaram tudo para ser secreto. Então, o voto é secreto, a apuração é secreta, e eles é quem dizem quem ganhou, por quanto ganhou, e a gente que acredite nisso. Esse é um sistema que não existe em lugar nenhum do mundo, isso é praticamente uma jabuticaba, só existe no Brasil, e a gente está aí com esse problema. Então, a denúncia que eu estou fazendo da fraude não é nem das urnas, mas sim da própria apuração. A gente está com uma apuração ilegal, porque ela é secreta. Eu vou botar umas imagens aí mostrando como é que funciona essa apuração. Pouco mais de 20 pessoas sabiam de tudo no Tribunal Superior Eleitoral. A primeira barreira é a do detector de metais. Em seguida, é preciso passar pela roleta com acesso por crachá. Logo na esquina fica a sala AA06. Um segurança tinha ordem para não deixar o posto sob hipótese alguma. Vigilância permanente da seção de processamento de eleições do TSE, o lugar que guardava o segredo que todos queriam saber. Quem teve autorização para passar desta porta, na verdade, ganhou a oportunidade de viver um momento histórico da política brasileira. Aqui, um seleto grupo de 23 pessoas testemunhou o que a população brasileira inteira queria ver. A contagem voto a voto, a disputa segundo a segundo para saber quem seria o próximo presidente do país. O país teve que esperar até às 8 da noite, quando as urnas foram fechadas no Acre, para acompanhar a apuração da eleição presidencial. Aécio Neves liderava a corrida presidencial com 62% dos votos. Meia hora depois, Dilma Rousseff se aproximou um pouco mais. Às 6h30, quando parte dos votos dos estados do Norte e Nordeste foi revelada, a diferença entre os dois caiu para 11 pontos. Às 7h32, só o restrito grupo testemunhou o momento decisivo da eleição. A candidata do PT ultrapassou o candidato do PSDB e assumiu a liderança. Quando finalmente, às 8h02 da noite, o país tomou conhecimento do segredo das urnas, Dilma já liderava por mais de 2 milhões de votos. Continuou na frente e, a partir daí, o Brasil apenas viu a presidente manter a liderança e, às 8h27, ser oficialmente declarada reeleita. A emoção da contagem voto a voto foi um privilégio para poucos. Para você ter uma noção de que somente 23 pessoas, mais o ministro, que é o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, que tem acesso a esse quarto onde é feita a apuração, e o resultado que vier lá de dentro a gente tem que aceitar sem nenhuma maneira de auditar, porque tanto as urnas quanto esse próprio processo ele não é auditável. Então, o que a gente está sofrendo há 22 anos, desde que foi implantada a urna eletrônica, a gente está sofrendo um sistema de fraude. Todas as eleições, desde aquela época, elas são ilegais, porque não existe o principal processo da apuração, que é a publicidade. O professor Modesto Carvalho foi quem levantou essa lebre e fez a denúncia, só que a denúncia cai no vazio, porque a gente tem um problema na Justiça Eleitoral, que a Justiça Eleitoral ela é quem executa a eleição, e ao mesmo tempo é ela quem julga. Então, os atos dela são julgados por ela mesma, então ela é ao mesmo tempo juiz e réu. Então, você não consegue entrar na justiça contra a própria justiça, se é a própria justiça que vai julgar se aquilo é certo ou errado, se ela já acha que está certo. Então, você não tem como entrar com o processo contra isso. O que a gente fica observando só vai vendo os erros e não tem a quem recorrer. E, para complicar ainda, o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, ele é um ministro indicado do Supremo Tribunal de Justiça. Então, está tudo dentro da mesma casa, é uma panelinha. Então,
a gente não tem a quem reclamar da justiça. Só o que a gente pode fazer é esse tipo de coisa que são as denúncias. O deputado Fernando Chiarelli também fez essa denúncia. Existem vários vídeos aí pela internet que o pessoal fala da urna, mas ela é errada por si mesmo. Mas, de qualquer forma, a gente já tem a apuração dentro de uma ilegalidade. Então, todo o sistema de eleição é viciado. A gente não pode aceitar nem a urna e nem o sistema de apuração sigiloso como é feito hoje. Outra coisa que eu quero falar é sobre o cadastro biométrico. A Justiça Eleitoral fez cadastro biométrico em várias cidades e o que acontece? Todo mundo que foi cadastrado por esse sistema biométrico vai receber um número de identificação, que esse número vai ser inserido quando for feito o seu voto. E a gente tem que acreditar que o nosso voto é secreto, já que o nosso número vai ser colocado lá para ser computado junto com o nosso voto. Então, você vai dar o seu voto e o mesário vai colocar o seu número lá para dizer quem votou. Só cabe a nós acreditar, porque a gente não tem como auditar isso. O TSE não abre o sistema para análise. Essas análises que eles fazem aí é michuruca, porque eles liberam algumas urnas para análise, mas a pessoa não pode entrar com um lápis ou um pedaço de papel no ambiente que vão ficar as urnas. Então, não tem como se auditar nada. São milhares de linhas de código e basta 2 ou 3 linhas que sejam maliciosas para deixar totalmente o sistema da eleição ilegal. Nós temos um sistema de eleição no Brasil que é feito com uma urna que é dependente de software. O software que está lá dentro foi feito por uma empresa que recebeu para isso, para fazer o que o mandante pagou. E a gente não sabe o que o mandante pagou para fazer, porque todo esse processo é sigiloso e a gente não tem acesso a isso. Dentro do sistema de computação, a gente conhece uns pequenos programas que são conhecidos como Easter Egg, que seria ovos de Páscoa. Esses ovos de Páscoa são colocados por programadores maliciosos e como é que eles funcionam? Em um determinado momento, eles agem, fazem modificação dos dados no programa, porque a urna eletrônica é, antes de mais nada, um computador, e depois ele se apaga. Que esse é outro problema, porque as nossas urnas é um computador completo desses normais que você tem em casa, sem necessidade. O que ele faz é basicamente computar uma sequência pequena de números e, digamos, em cada urna vai ser computado no máximo 100 votos. Então não precisaria ser um sistema tão complexo e com tanto software para gerenciar isso. A gente tem certeza que tem muita fraude nisso. A denúncia principal é sobre o sistema de apuração, que é secreto. Pela forma que está aí, não existe como fazer uma auditoria, o sistema não é auditável, e somente confiar na palavra do Supremo Tribunal Eleitoral, que já demonstrou que não é de confiança. Você não deve ir correndo queimar o seu título, porque esse título que eu queimei aqui é o título antigo, eu já recebi um novo.